Olá, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Fabiano, eu sou advogado, sou instrutor de cursos aqui da Visconet e também consultor da área trabalhista e previdenciária. E como sempre, a gente sempre entregando conhecimento e esclarecimento para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para o pessoal da área, enfim. E eu selecionei um assunto bastante interessante para trazer aí um esclarecimento que a gente vê isso recorrente na consultoria. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o microempreendedor individual e quantos esse trabalhador pode ter de empregados. Bom, primeiro a gente precisa conhecer quem é a figura do MEI. E o MEI é o microempreendedor individual. É aquele trabalhador que exerce a sua atividade por conta própria sem vínculo de emprego. Ele é um híbrido entre uma empresa e uma pessoa física, podendo exercer uma série de atividades. Então o MEI ele pode exercer atividade na área do comércio, na área de indústria. O MEI ele pode exercer atividade como cabeleireiro, como barbeiro, como manicure. Existe uma série de atividades que o MEI pode exercer. Inclusive o MEI pode ser caminhoneiro, né? Foi uma das últimas recentes alterações na legislação. E falando em legislação, o MEI ele é regulado pela Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei ela dispõe sobre o Simples Nacional, né, tratando dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 do Simples Nacional, aquelas empresas que recebem um tratamento tributário especial, também recebem um tratamento trabalhista, previdenciário em algumas situações, mas essa legislação regula essas atividades, regulam estas empresas, né, trazendo esse regime de tributação simplificado. E o MEI está dentro dessa legislação. Ele também é regulado pela Lei Complementar 123 e pela Resolução CGSN número 140, que traz aí as disposições sobre esse trabalhador. Bom, essas legislações, elas prevêem que este microempreendedor individual, né, ele possa faturar até 81 mil reais ao longo de um ano e dividido isso, né, por 12, faturar aí mensalmente 6.750 por mês, né? Então daria essa média de faturamento, tá? E o legislador viabilizou que o MEI pode contratar um empregado. Então eu tenho visto, tem sido ventilado aí em redes sociais, enfim, na internet, a gente tem lido eventualmente aí que o MEI teve uma ampliação pela quantidade de número de empregados que ele pode admitir. Bom, até o momento a legislação não prevê a contratação de mais de um trabalhador por parte do MEI. Então hoje, o que a legislação prevê para que isso fique claro? O MEI pode contratar um único empregado. E também tem uma dúvida recorrente que é o seguinte: e qual é o salário desse empregado? Bom, o legislador prevê o seguinte: piso da categoria, vamos por uma hierarquia, tá? Ele pode receber o piso da categoria. Na ausência de um piso da categoria, né? O que é o piso da categoria? Representação sindical, um acordo ou convenção coletiva. Então o MEI, o microempreendedor individual, ele vai ter o seu trabalhador filiado ao sindicato da respectiva categoria, como qualquer empregador. Então o MEI, ele vai receber esse tratamento, no caso, o seu empregado vai ter aí a representação sindical. Então ele não será prejudicado nesse sentido e naturalmente ele vai aproveitar o piso, eventualmente, se houver, da sua categoria. Ou, na ausência de uma representação sindical, ele vai para o piso regional. Lembrando que o piso regional é o piso estadual. Piso estadual, ele foi instituído somente em 5 estados, né? Então nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, nós temos aí o Paraná, nós temos o Rio de Janeiro e nós temos São Paulo. São os 5 estados que têm piso estadual. Então a gente vai para o piso da categoria, na ausência deste, o piso estadual, e na ausência deste ainda, nós vamos para o mínimo nacional. Então não temos mais essa confusão, né, meus amigos? Hoje o MEI deve se reportar ao piso da categoria, na ausência, piso regional. Se não houver o piso regional, aí sim vai para o mínimo nacional, tá? Então o seu empregador, nessa condição, tendo esse trabalhador na sua folha de pagamento, ele vai ter que fazer as contribuições previdenciárias e também
as obrigações acessórias. Então ele vai ter que ter o quê? A parte descontada deste trabalhador, que vai ser de acordo com o salário dele. Então existe a faixa salarial progressiva, né? Variável, então o MEI não recebe só o salário mínimo. Pode ser que ele receba mais, em razão da situação que eu apresentei para vocês, tá? Então é importante que o microempreendedor individual ele esteja atento com relação a isso. E o empregador, né, ele precisa contribuir também com a CPP, a contribuição previdenciária patronal. Então o empregador do MEI, além da parte descontada do trabalhador, ele tem um encargo de 3% sobre a remuneração que ele paga para o trabalhador. E ele vai fazer a declaração disso tudo para o governo através do WebMEI. Então ele vai ter aí essas exigências, essas obrigações acessórias. Então eu vou ter que registrar o empregado, eu vou ter que atribuir um salário a ele, eu vou ter que verificar se existe um sindicato da categoria, eu vou ter uma contribuição previdenciária patronal, eu vou ter a contribuição descontada dele e eu preciso fazer a declaração para o governo através do WebMEI, tá? É lá no site do governo, o MEI vai fazer esse acesso, ele é semelhante ao do doméstico, mas não é o do doméstico, tá? Não é o mesmo cadastro do empregador doméstico, mas é no mesmo ambiente do governo, mas ele é o específico para o empregado do MEI, é o WebMEI, tá? O MEI também pode contratar um outro empregado, é uma situação especial, quando houver o afastamento deste único trabalhador que ele tenha. Então ele pode estabelecer um contrato com esse empregado, tá? Vai admitir esse trabalhador, inclusive por prazo determinado, com o intuito único de substituir essa mão de obra temporária. Então não vai coincidir dois trabalhadores na folha, apenas um afastado e esse outro substituto, tá? Uma observação muito importante também é a seguinte, tá? Dentro desses limites que eu falei para vocês a título de salário, horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, por exemplo, e o adicional noturno, eles não vão extrapolar esse limite. Então é viável que ele receba isso, tá? Ele não vai deixar de aproveitar esses direitos e isso não vai extrapolar o limite do salário do microempreendedor individual. Então, para ele é autorizado e é devido e obrigatório o pagamento desses adicionais conforme o caso e a necessidade, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Ele tem direito sim à hora extra, tem direito ao adicional noturno, tem direito à insalubridade, tem direito à periculosidade e isso não excede o limite do MEI. Porém, gratificações, por exemplo, gorjetas, percentuais que ele venha a ganhar, abonos e demais remunerações aí, de natureza salarial, elas vão descaracterizar essa condição e ele vai extrapolar o limite do MEI e ele vai ter as consequências disso, tá bom? Então preciso ter atenção quanto a isso, para que a gente tenha clareza na aplicação da legislação previdenciária, da legislação trabalhista, da legislação tributária, que a gente não venha aí sofrer autuações, não venha sofrer sanções aí e trazer prejuízo aí ao cliente, enfim, ou até mesmo o próprio empresário, tá ok? Um abraço a todos, espero que isso tenha ficado claro.